Olá, pessoal. Continuando a falar sobre o assunto de macronutrientes, hoje falaremos especificamente dos carboidratos, tá? Então seria a parte 2 desse nosso assunto, que os macronutrientes subdividimos em três partes: proteínas, carboidratos e lipídios. Tá? Então essa aula de hoje cai em vossa atividade remota, tá? Estamos avançando no conteúdo, não necessariamente que estamos atrasados no conteúdo, tá? Só que lembrando que esse conteúdo eu tenho que passar para vocês todo esse conteúdo até o meio do ano, tá? Então assim, é por causa que a introdução e os macronutrientes mesmo eles consomem mais tempo e mais aulas para estar fazendo a explicação desses assuntos, tá? Então por isso que a gente está andando um pouquinho mais lentamente agora, mas a gente já vai dar uma acelerada aí. Então vamos lá, falando um pouquinho sobre os carboidratos, né? O que vocês imaginam de carboidratos? O que vem na primeira coisa que vem na cabeça de vocês sobre carboidratos? Carboidratos é o vilão de uma dieta? Carboidratos, ele é benéfico para uma dieta? O que vocês acham? Qual que é a opinião de vocês? Depende da balança. Eu ia falar que depende das necessidades de cada um, das carências, no caso de. Tem gente que precisa mais de nutrientes, tem gente que precisa mais de carboidratos. Isso, por causa que, e também, lembrando que a gente tem aqueles carboidratos que são inimigos da balança e temos aqueles carboidratos que eles são bons, né? Que a gente pode estar fazendo essa comparação também. Uns que é bom para ganhar massa muscular e outros que é para ganhar gordura. Isso. Então, os carboidratos, eles são aqueles compostos químicos, tá? Que eles são formados a partir de quê? Carbono, hidrogênio e oxigênio. Por exemplo, vamos imaginar o composto químico da glicose. A formulação é C6H12O6. Tá? Então, aqui a gente está falando de carboidrato, hidrogênio e oxigênio. Tá? Então, sempre esse Nzinho que vem aqui do lado, né, da fórmula, ele é o número de vezes que essa molécula ela se repete ou a quantidade de moléculas existentes em uma cadeia química. Então, assim, eles também são chamados de hidratos de carbono, glicídios ou sacarídeos. O número de carboidrato de uma molécula ela varia um pouco. Tá? Em sua maioria, apresenta seis que são denominadas hexoses. Tá? Quando eu estou falando de 5, já estou falando de pentose. Então, é um princípio nutritivo responsável pelo fornecimento de energia ao organismo. Célula, medula, nervos periféricos e as células vermelhas do sangue. Tá? Então, o carboidrato ele é a liberação imediata de energia. Ele é aquele estímulo catabólico, né? Onde é que às vezes o que acontece quando as reservas elas estão diminutas. Tá? Então temos aí diversos tipos de carboidratos, monossacarídeos, com um exemplo de monossacarídeo, a glicose, frutose, galactose. Tá? Aqui um exemplo de uma glicose aqui, ó, tá? Da fórmula química de uma glicose e de uma frutose. Tá? Junção delas formou a sacarose. O que seria a sacarose? A gente está falando que é um disacarídeo. Tá? Por exemplo, maltose, sacarose e até mesmo a lactose. Tá? E agora temos os oligosacarídeos, que a gente está falando da rafinose e estaquiose, dextrona ou a maltodextrina. Tá? Então, esses aqui são os oligosacarídeos. E temos também os polissacarídeos. Aqui já estou falando de amido, glicogênio, fibras, tá? Onde é que tem a estrutura, né? A estrutura química dela já é bem mais complexa. Tá? Onde é que, por isso que a gente pode estar falando, por exemplo, a estrutura mais simples, monossacarídeo, mais complexa, polissacarídeo. Agora, os carboidratos, né, vocês podem sempre também taxar aqui como CHO, tá? Onde é que vai ter a estrutura de carbono, hidrogênio e oxigênio. Qual que é a principal função dos carboidratos? Proporcionar energia rapidamente ao organismo. Tá? E são de fácil digestão. Então, por exemplo, se você tem um dia a dia atarefado, onde é que você tem esforço físico, você trabalha com peso, né, você precisa ter uma fonte energética, você precisa ter esse carboidrato aí como substrato energético. Tá?
Então, quando não há dispêndio energético, é armazenada no organismo na forma de gordura ou células do tecido adiposo. O que eu estou querendo dizer com isso? Se você está consumindo em excesso carboidrato e não há o dispêndio, não há o gasto dele, vai estar armazenando na forma de gordura, né? Então, às vezes, por menos que você coma, o carboidrato, ele tem um valor calórico, aqueles que têm um valor calórico alto, né, considerável, vai estar acumulando em gordura, tá? Então, assim, todos os vegetais, eles possuem carboidratos. Todos os vegetais. Tá? Então, se você está comendo vegetal, você gosta de salada, come vegetal, você está consumindo carboidrato. Ah, minha dieta é restritiva de carboidrato, não como carboidrato. Pera aí, mas você come vegetal? Tem carboidrato. Então, o único alimento de origem animal que possui carboidrato é o quê? É o mel. Tá? O único de origem animal é o mel. Então, a recomendação de ingestão diária do carboidrato é de até 60% da quantidade de quilocalorias recomendadas diariamente. Então, como é que você pensa que você vai cortar o carboidrato se a OMS, todas a ciência fala para você consumir da sua dieta até 60% da quantidade da quilocaloria recomendada. Né? Então, assim, você tem que pensar muito antes de você fazer uma dieta restritiva de carboidrato. Tá? Então, assim, os carboidratos aqui, temos vários exemplos, tá, de carboidrato, desde frutas, pães, grãos, raízes, tá? E eles são classificados de acordo com a característica da molécula. Vocês sabem diferenciar o que é carboidrato simples e o que é carboidrato complexo? What is the difference between? Que é um carboidrato, tipo de carboidrato simples e um complexo. Qual que é a explicação disso? Me dê um exemplo de um carboidrato simples que vocês comem no dia a dia. A cenoura. A cenoura. E um exemplo de carboidrato complexo. Pão? Um pão. Um pão normal, de farinha, feito de farinha, água, sal e gordura, né? A gente está falando, por exemplo, não do pão integral até então, do pão. Isso. Tá? Vamos lá. Para eu estar achando essa diferença, vamos lá, vou falar para vocês primeiro do carboidrato complexo, tá? E depois eu vou falar para vocês do carboidrato simples. O carboidrato complexo, eles são mais lentos para serem digeridos pelo organismo, tá? Então, olha lá, podem ver aqui um exemplozinho aqui, a cenoura, já que falamos, né? Eles são mais lentos para serem digeridos pelo organismo. Consequentemente, o açúcar ele é liberado mais lentamente no sangue e ajuda a produzir uma sensação de saciedade por um período maior. Por isso que às vezes elas falam, dê preferência para produtos integrais, que vai dar uma saciedade para você por mais tempo. Né? Por exemplo, por mais que você coma um monte de carboidrato agora, comer um doce, comer isso, comer aquilo, daqui 10, 15 minutos você vai sentir fome. Tá? Então a sensação de saciedade do carboidrato simples é quase nula, a questão de rapidinho você já vai estar sentindo fome de novo, ainda mais dependendo do seu esforço físico, né, que você estiver fazendo. Então, principalmente, se o alimento possui grande quantidade de fibras, consequentemente, os carboidratos complexos, eles possuem baixo ou médio índice glicêmico, tá? Então, carboidrato complexo, baixo ou médio índice glicêmico. E esse baixo ou médio índice glicêmico, né, ajuda a produzir a sensação de saciedade por um período maior e é liberado lentamente no organismo, tá? Então, por isso que baixo ou médio índice glicêmico vai liberando lentamente. Tá? Então, as características, né, deles são aqueles que são menos doce, tá? Então, aqui podemos pegar em consideração o arroz, macarrão integral, feijão, tá? O grão de bico, amendoim, a cenoura, tá? Então, esses tipos de carboidratos complexos, eles são ideais para diabéticos, tá? E para o consumo no processo de emagrecimento. Então, assim, às vezes tem pessoa que quer emagrecer, quero restringir carboidrato,
Poxa, tenta primeiro essa alternativa, vamos procurar mais, pelo menos algum carboidratozinho complexo, alguma coisa assim, né? Daquilo vai te dar uma saciedade por mais tempo, tá? Então, a grande quantidade de vitaminas do complexo B, ferro, fibras e minerais. Olha que maravilha, olha só quanta coisa que tem um carboidrato complexo. Agora vamos falar para vocês sobre o carboidrato simples. Carboidratos simples, eles são mais rápidos para serem digeridos a nível intestinal, por serem utilizados como fonte de energia. Tá? Então, assim, consequentemente, como eles são mais rápidos para ser digerido, o indivíduo ele sente mais fome rapidamente. Tá? Então, vamos pegar em consideração aí doce, né, o açúcar, o mel, as frutas, até mesmo essas guloseimas, tá? Olha só aqui, ó, tudo que é produto industrializado, né? Então, assim, você come para daquela sensação de saciedade e já já você está com fome novamente. Então, esses alimentos, ele aumentam muito rápido o açúcar no sangue. Por quê? Eles têm alto índice glicêmico, ao contrário do carboidrato que tem de médio e baixo índice glicêmico. Tá? Então, eles devem ser evitados por diabéticos e pessoas que queiram baixar o peso. Tá? Então, as pessoas que estão querendo baixar o peso, dá uma olhada nessa figura aqui e corta isso aqui. Ó. Não precisa cortar todo o carboidrato, não. Corta esse aqui que vocês vão ver como é que vocês vão baixar o peso rapidinho. Tá? Vamos lá. Como é que eu posso estar escolhendo os carboidratos? Prefira sempre as versões integrais, hortaliças e até mesmo as frutas, tá? Então, assim, ó, por exemplo, fruta não é versão integral, não é baixo índice glicêmico, né? Então, elas são de alto índice glicêmico, elas são consumidas mais rápidas. Então, também já é um carboidrato bom também, tá? Grãos, tá? E agora, posso denegrir aí agora esses carboidratos aqui, agora quem que passou a Páscoa, né? Comeu bastante chocolate, comeu bastante bolo, bolachinha, pão, enfim. Para vocês escolherem os carboidratos com qualidade, né? Além de vocês preferirem as versões integrais de hortaliças e frutas, procure evitar açúcar, doce, alimento preparado com alimentos refinados, tá? Então, assim, sempre procure aquelas frutas ricas em fibra. Quais são as frutas ricas em fibras? Olha só, todas gostosas, viu? Ameixa, mamão, pera, morango, kiwi, tangerina, limão, pitaia, pesca. Ah, professor, mas como limão? Faz um suco de limão puro, então. Tudo tem uma alternativa. Alimentos integrais, o arroz, tanto integral quanto o arroz em grãos, macarrão, pão, tá, o pão com bastante sementes. Os vegetais, olha só, vegetais aí principalmente de esses como o brócolis, né, que tem bastante proteína também, de coloração verde mais escura, tá, o repolho, couve-flor, grãos, feijão, lentilha, grão de bico, ervilha, cereais. Cereais aqui eu estou falando de aveia, basicamente da aveia. E tubérculos, tá? Então seria batata doce com casca e inhame. Tá? Então é interessante vocês falar, professor, mas a batata doce já é ruim e com casca é pior ainda. Poxa, lava bem a batata doce, né? Coloca ela em volta de um guardanapo úmido, né? Primeiro você fura ela, né? Faz uns furinhos nela, coloca em volta no guardanapo úmido, por causa que ela é dura, né? Então, assim, só para ela ficar um pouquinho mais palpável para o nosso paladar também. E coloca no micro-ondas, aí, questão de 4 minutos, 3 minutos, dependendo do micro-ondas. Você vai ver que ela vai sair molinha para você estar comendo, macia para você estar comendo, tá? Então, isso aí é uma dica para estar comendo uma batata doce de uma maneira mais legal aí, tá? Ou até mesmo assada, que é bem gostoso também. Os alimentos ricos em açúcar, como bolo, biscoito, barra de cereal, também é rico de açúcar, tá? E doces em geral, eles não devem ser consumidos caso que você deseje perder peso e aumentar a massa muscular. Então, evitem, né, esse tipo de carboidrato quando você está com esse objetivo. Então, vamos lá. Falando para vocês um pouquinho da regulação de estoques de glicogênio muscular e hepático. Então, quando a gente fala de carboidrato, não tem como a gente deixar de falar de energia, tá? Porque ele produz muito a nossa energia. Então, a reserva de energia oriunda dos carboidratos está armazenada sob a forma de glicogênio. Isso são complexos nas cadeias formadas a partir de ligações de milhares de glicose, né? Então, você vê lá, uma glicose, tem glicose, tem glicose, e as ligações entre elas, tá? Então, isso aqui seria da forma de glicogênio. Então, o estoque muscular é um fornecimento de energia, tá? Que é diferente do estoque hepático. O estoque hepático ele é capaz de quebrar o oxigênio
e lançar a glicose na circulação. Tá? Então, o fígado já é o grande responsável pela manutenção da glicemia. Porque a gente está falando aqui, está envolvendo a questão da insulina, né? E nesse caso, a glicemia ela precisa ser transportada para o meio extracelular pela corrente sanguínea, a qual entra na célula muscular para fins de armazenamento e geração de energia. Então, passa por todo o processo, né, de quebra da estrutura, de estruturas maiores para estruturas menores, e a consequente quebra de energia. Então, vamos pegar uma molécula de glicose, né, onde ela pode ser quebrada e aí se transformar. Da mesma forma, vamos pensar uma maneira mais simples, a proteína, que ela vai sofrendo a quebra dela e transformou em aminoácidos, né? Ou também pode ser feito o sentido inverso, a construção, né, que seria de moléculas menores para daí a construção para daí chegar na molécula final. Então, o estoque de glicogênio eles são solicitados principalmente em exercícios de alta intensidade. Tá? Tem os estímulos hormonais, tá? Onde que é a maior secreção de glucagon, insulina e GH. Aqui a gente está falando da glicogenólise. Tá? Então, para a regulação desses estoques, a célula muscular, a gente está pensando na glicose 6-fosfato, lá na via glicolítica, onde gera energia de trabalho sob a forma de ATP. Tá? Além de usar os seus próprios estoques, tá? Que está em constante captação de glicose sanguínea para responder à demanda energética. Tá? Então, essa captação da glicose sanguínea, ela vai aumentando à medida que diminui a reserva de glicogênio muscular. Então, vocês veem que é inversamente proporcional. A captação de glicose sanguínea aumenta e diminui a reserva de glicogênio muscular. Então, o consumo de glicogênio ele é mais acelerado e dificilmente as reservas elas são esgotadas. Mas, porém, a grande captação de glicogênio sanguíneo pelo músculo em atividade. Por exemplo, vamos falar lá dos treinos e sprints. Podem reduzir drasticamente o conteúdo de glicogênio muscular. Tá? Já a gente vai falar também qual que é a importância do carboidrato, tá, na estética. Tá? Vocês fiquem tranquilos quanto a isso aí, a gente vai falando também. Tá? A reserva de glicogênio ela pode estar esgotando em menos de 3 horas, dependendo da intensidade do exercício físico. Tá? Então, consequentemente, a captação de glicose sanguínea ela aumenta, trazendo maior risco em decorrência da hipoglicemia. Hipoglicemia, quando são os estoques de glicogênio estão lá embaixo, o que vai acontecer? A fadiga. Tá? Por mais que você está num ambiente, você está numa festa familiar e tal, às vezes você faz algum esforço, briga com as crianças, corre para cá, corre para lá, quando vê você está bem fadigado, você está cansado, você está pálido, você tem alguns sinais e sintomas que prediz que você tenha os estoques de glicêmicos baixos no corpo, tá? Então, isso daí também é prejudicado, né, na vida, no cotidiano da pessoa. Então, por isso é bom você estar comendo a cada 3 ou 3 horas, 4 em 4 horas, não ficar muito tempo em jejum, né, por isso aí pode estar acontecendo a hipoglicemia, tá, a queda da glicemia. E, consequentemente, vai dar esses sintomas aí, sinais e sintomas que podem estar prejudicando a atividade. Tá? O fornecimento de energia que provém dos ácidos graxos é significativamente menor do que a glicose, não conseguindo acompanhar a demanda durante a atividade física. Por isso que os ácidos graxos, eles são consumidos mais depois, né, depois de um determinado período de treino, depois de uma atividade de longa duração. Então, aqui, vamos fazer uma comparação de exercício de alta intensidade e atividades prolongadas. Veja bem, quando eu estou utilizando o sistema ATP-CP para minha reserva energética, o total de energia que ele fornece. Lá praticamente no primeiro poucos segundos de exercício físico, né? E nem 1 minuto praticamente, tá? Daí aqui começa a decair. Aqui começa a glicólise, né? Aqui a gente está falando em questão de segundos. Agora o sistema oxidativo, ele já é o exercício mais prolongado, né? Que eu já estou usando mais como substrato energético o oxigênio. Então, nas atividades prolongadas, a intensidade é menor para a própria manutenção do exercício. Os sistemas energéticos utilizados necessitam de oxigênio para a geração de ATP, e não só o carboidrato. Por isso que fala o exercício aeróbio, né?
Então, eles utilizam como substrato energéticos tais como glicose, ácidos graxos e aminoácidos. Tá? Então, com o objetivo de manter a demanda metabólica e a continuidade do treino, para não cair o rendimento do indivíduo, para ele não ficar cansado, para ele não ter a fadiga, para ele não desistir no meio do treino, para ele conseguir chegar até o final com sucesso. Então, a velocidade máxima de geração de energia no exercício aeróbio é cerca de 4 vezes menor do que no exercício anaeróbio, que seria, por exemplo, a musculação. Tá? Então, a taxa de geração de fosfatos de alta energia é menor em atividades aeróbias, porém mantida por um período maior de tempo, cerca de 80 minutos, e não depende exclusivamente dos estoques de glicogênio, podendo utilizar glicose proveniente dos ácidos graxos e da gliconeogênese. Tá? Então, agora eu vou falar para vocês do glicogênio muscular, que é o principal combustível durante esse tipo de atividade. Atividades de longa duração, tá? Então, o glicogênio muscular, a depressão de seus estoques, adicionado com a redução da glicemia, é um risco iminente de fadiga. Por isso que muitas vezes, durante as provas, as pessoas levam um shakezinho de maltodextrina, de dextrose, para você manter os níveis glicêmicos e não cair na fadiga, né? Você ter um substrato energético aí. Então, consequentemente, aumento da glucagon, adrenalina, catecolaminas e cortisol. O que significa isso? O hormônio do estresse. Tá? Então, queira ou não queira, você vai chegando na fadiga. Não digo só no exercício físico, mas também no ambiente de trabalho, no teu dia a dia, chega no final do dia, né? Você fica fadigado. E, além disso, diminui os níveis de insulina, o que estimula a liberação de glicose pelo tecido hepático. E esse processo é responsável por evitar a escassez de glicose para o sistema nervoso central. Tá? Então, os estoques de glicogênio, eles ficam limitados. Tá? Então, eles são aí praticamente mantendo você na atividade física ou no serviço. Então, essas células são capazes, passam a gerir a glicose a partir de aminoácidos, lactato e outros compostos. Aqui estou na gliconeogênese, que ela é intensificada a partir dos 40 minutos de atividade física, varia de pessoa para pessoa, mas a partir dos 40 minutos é que ela começa a estar envolvendo bastante a gliconeogênese. Então, essa foi a primeira parte da nossa aula de hoje. Vamos conversar um pouquinho, para algumas dúvidas.